Essa semana uma cliente me perguntou sobre a possibilidade ou não de contratar uma pessoa física para trabalhar como PJ na empresa dela. Esse é um tema muito divergente, especialmente na Justiça do Trabalho e no STF. Até 2018, uma empresa não poderia terceirizar a sua atividade fim, ou seja, não poderia contratar uma outra empresa ou um MEI ou empresário individual para prestar serviço na sua atividade principal. Por exemplo, um hospital não poderia contratar um enfermeiro ou um médico, porque a atividade fim principal do hospital é cuidar do paciente. Porém, em 2018, o STF autorizou a terceirização de atividades fins. Com essa decisão, as empresas passaram a poder contratar outras pessoas jurídicas para prestar serviço. Só que a possibilidade de uma empresa contratar uma pessoa física como PJ não permite a pejotização indiscriminada, só para afastar o vínculo empregatício. Se ocorrer a contratação de uma pessoa física como PJ e na prestação de serviço estiverem presentes os elementos que caracterizam uma relação de emprego, que são a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a não eventualidade, a Justiça pode reconhecer o vínculo de emprego, mesmo com um contrato de PJ formalizado, o que certamente resultará em um passivo trabalhista. O STF passou a permitir uma autonomia da relação, uma liberdade para as empresas contratarem PJs, mas essas contratações por PJ não podem servir para fraudar a relação de emprego, ou seja, a possibilidade de contratar uma pessoa física que constitui uma empresa, uma PJ, não é uma licença para simplesmente evitar o contrato de trabalho formal. A lei e a jurisprudência reconhecem a validade da contratação de um PJ, mas impõe limites. Se eventualmente o funcionário entrar com um processo, a Justiça pode reanalisar a realidade dos fatos, como era realizada a prestação de serviço, como de fato ocorria a prestação de serviço, independente do nome que as partes derem ao contrato. Não vale o que está escrito no contrato, se era por PJ ou não. O juiz vai querer saber como o serviço era realizado. Significa que mesmo que haja um contrato de prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas, se na prática a relação se configura como um vínculo de emprego, a Justiça pode reconhecer o vínculo. Então, resumindo, o que configura o vínculo de emprego é: primeiro, a pessoalidade, quando o serviço deve ser feito pela pessoa contratada sem substituição. Segundo, a onerosidade, que é o pagamento pelo serviço. Terceiro, a subordinação. O quarto, a não eventualidade, que é o trabalho contínuo e não esporádico. Se esses elementos estiverem presentes na prática, o risco de a Justiça reconhecer o vínculo empregatício é grande, mesmo com um contrato de PJ. Isso acarretaria todas as consequências de um contrato de trabalho formal, como pagamento de férias, FGTS, INSS, FGC e outros. O STF considera lícita a contratação de uma PJ quando não estiverem presentes os requisitos da relação de emprego. E, repito, a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a não eventualidade, que é o trabalho contínuo. Como advogado empresarial, sempre oriento os empresários a agirem com prudência. A contratação deve ser bem desenhada, feita de uma forma cirúrgica, eu diria. A minha dica é sempre analisar se a relação será genuinamente autônoma, com liberdade de horário, sem subordinação, sem exclusividade, para que a contratação como PJ não acabe se tornando uma relação de emprego e a empresa corra o risco de sofrer um processo na Justiça.